Hoje o Diário de Pernambuco dá continuidade à entrevista que fez há poucos dias com Raul Jugman, esse pernambucano que orgulhou todos os que sabem da tradição política do Estado. Foi deputado federal, foi ministro da Agricultura, ministro da Defesa, ministro da Segurança Nacional. Raul, mais uma vez, é uma alegria para o Diário estar aqui contigo. Nós, no primeiro programa, conversamos um pouco sobre a sua experiência nesses ministérios recentes, da Defesa e da Segurança Nacional. E você dizia que resolver o problema da violência urbana com 11 milhões de jovens que integram os grupos de 100, que são recrutados pelo crime, que são comandados de dentro do presídio, isso não vai se resolver com a licença do Estado para matar, até porque é inconstitucional. Então eu queria perguntar, das políticas públicas que você estruturou como ministro da Segurança, quais aquelas que estão tendo andamento, quais aquelas que foram descontinuadas pelo atual governo. Como é que está esse panorama? Porque, na verdade, segurança pública é uma questão de Estado, não é uma questão apenas do governo do dia. Bom, em primeiro lugar, você, como jurista e constitucionalista que deve se recordar que nós tivemos 7 constituições. A primeira de 1824, a última de 1988. Nenhuma das 7 constituições atribui ao poder central, hoje nós chamamos de Brasília, não é? Competências e responsabilidades na segurança pública. Ou seja, a União e antes o Império jamais teve, veja bem, competências, responsabilidades e atribuições na segurança pública. Isso sempre foi ou das províncias ou dos estados, ao longo de 7 constituições. É porque vinha talvez aquela tradição do coronel, né, o chefe político, que organizava o seu exército local, né? O que decorre disso? Decorre o seguinte, que nós vivemos até hoje no Brasil sem um sistema nacional de segurança pública. É até estranho dizer isso, né? As pessoas, mas não tem? Não tem. Mas se você não tem competências constitucionais, como é que você institui o sistema? E se você não tem sistema, você também nunca teve política nacional de segurança pública. Ah, ministro, mas tem planos. Claro que tem planos. Mas no plano, ele tem o tempo de vida do ministro. Se o ministro dura 3 meses, ele tem 3 meses. Se dura 3 anos, tem 3 anos. E sempre o novo ministro que entra dentro da nossa tradição, e essa é uma tradição negativa, que nós temos administrativa, ele esquece o plano anterior e faz o seu plano. Isso não é política pública, né? Então, veja, e um outro exemplo muito claro com relação a isso, vou dar mais 2 exemplos. Primeiro, para você ter uma ideia, a segurança nunca foi alçada ao primeiro nível da administração pública, ou seja, nunca teve ministério. Teve uma única vez, que foram os 10 meses em que eu fui ministro. Ao longo dos nossos 500 anos de história, você nunca teve. Você teve ministério. Foi a primeira vez que teve um Ministério da Segurança Pública. Porque eu me lembro no debate de criação do Ministério, até alguns diziam, mas o presidente já tem problema demais para avocar a si este problema, né? Lula, e o presidente Temer teve este mérito de ter avocado. Lula, Dilma, Fernando Henrique, todos eles tinham uma razão, mas inclusive porque eles diziam o seguinte, mas vem cá, eu não tenho responsabilidade constitucional sobre isso. Que a Constituição dizia que segurança pública é do Estado-membro. É claro. O artigo 144 resume isso muito bem quando ele diz o seguinte, segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ponto. Em seguida, ele simplesmente elenca os órgãos responsáveis pela segurança pública. E a nível federal só são 2. É a Polícia Rodoviária Federal, que cuida da fiscalização de 70 mil quilômetros de rodovias federais, e a Polícia Federal, que cuida de alguns tipos criminais. Mas quem cuida mesmo são os estados. Sempre foram os estados que cuidaram disso. Então, por isso, nós criamos o SUSP. O SUSP, você deve recordar, lembra de Luiz Eduardo Soares, quando era o secretário nacional? Do Rio de Janeiro. Então, não, mas também do governo Lula. O SUSP surge no primeiro governo Lula. Depois é aquele desentendimento que ele teve com o Zé Disseu, saiu e realmente se deixou para lá o SUSP. Ele volta com o Zé Eduardo Cardoso, no governo Dilma, que manda o projeto, mas lá, já no fim, com aqueles problemas de deterioração, impeachment, etc., não foi adiante. O governo Temer, quando percebe que a reforma da Previdência não tinha como ir mais na frente, então, para dar rumo ao governo, procura exatamente trazer o SUSP e aprovar o SUSP. Então, nós temos agora um sistema único de segurança pública, saímos do federalismo acéfalo para um federalismo compartilhado, que tem União, Estados e municípios, e também deixamos lá uma política nacional de segurança pública, que é lei, que é aprovada então, dentro do SUSP. Agora é uma política de Estado. Agora é uma política de Estado. Não é apenas do governo do dia. É uma política de Estado. Então você veja que isso começou quase 15 anos, 16 anos antes, tá certo? Para poder chegar agora. Combinado. Então,
eu diria a você que a principal contribuição que nós deixamos é um sistema único de segurança pública compartilhado. Os estados têm que construir os seus conselhos, o município tem que construir o seu conselho. Uma outra coisa, o Estado brasileiro nunca produziu estatísticas sobre segurança pública. Como é que você faz uma política pública? Você, sem ter diagnóstico. Que é um excelente homem público, como é que você faz sem ter dados e informação? Portanto, não tem diagnóstico. Mas você não conseguia fazer. Porque se a União não tinha responsabilidade e só os estados é que faziam, eles mandavam se queriam, se não queriam. Agora não, é lei, tem que mandar. E, por fim, também colocamos recursos que antes não tinha. Agora, como aumentou a responsabilidade, o presidente Temer mandou o seguinte, que recursos da loteria esportiva fossem distribuídos para o Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, este ano era para ser 1 bilhão e 100, infelizmente foi contingenciado a maior parte. Mas estava programado 1 bilhão e 100. 1 bilhão e 100. Já previsto. Quer dizer, sairia do zero para 1 bilhão e 100. Um zero para 1 bilhão e 100. E veja mais, isso estava dentro do orçamento, mas foi contingenciado pela situação fiscal que se vive. Dentro de 2, 3 anos, chegaria a 4 bilhões e 300. Então, deixamos um sistema, deixamos uma política, deixamos recursos e também fontes de informação e dados para que pudesse se instituir políticas de segurança pública. Isso foi o que a gente fez ao longo desse período. Raul, e como é que vai o tratamento do atual governo federal, já que a gente tem políticas de Estado, tem um sistema, né? Tem um plano, tem orçamento. Como é que está se comportando o Ministério de Moro, sob Jair Bolsonaro, em relação a essa estruturação que você deixou pronta para a segurança pública do país? Olha, infelizmente não está indo muito bem. Eu diria até que não está indo bem. Primeiro porque veio um contingenciamento muito forte na pasta. E você sabe que ministro com poucos recursos, ele perde boa da sua capacidade de fazer as coisas. E o ministro Sérgio Moro está muito enfraquecido também. E agora está havendo, infelizmente, essa situação. O ministro Moro foi muito correto comigo durante todo o processo de transição. E eu acho que ele tinha, enfim, bons planos, mas ele agora vive uma situação de enfraquecimento, tá certo? E agora, inclusive, com essas últimas questões que atingiram, por exemplo, a Polícia Federal, troca de superintendente, a intervenção direta do presidente da República, na composição da direção da polícia. Tá certo? Vou citar um exemplo. Quando eu fui convidado, o presidente, para ir para lá, e eu digo a você que eu estava muito bem no Ministério da Defesa, e eu sabia de quão árdua era a medida. Se você me permitir, eu queria dar um testemunho. Eu pude presenciar algumas reuniões com generais do alto escalão do Exército Brasileiro, quando você era ministro, e pude testemunhar, com orgulho pernambucano, quero dizer também da nossa amizade, mas o respeito que as Forças Armadas consagravam ao então ministro da Defesa, que era um pernambucano. Eu sou testemunha disso. Eu agradeço e, na verdade, eu fiz amigos com os quais permaneço até hoje lá dentro. Mas, retomando, veja só. Então, eu disse, presidente, uma pré-condição é trocar o diretor-geral da Polícia Federal, que já tinha enfrentado desgastes, já tinha uma situação algo, digamos assim, complicada. Ok. E segundo, eu quero carta branca para fazer toda a direção da Polícia Federal. A direção da Polícia Federal, Maurício, ela foi indicada pelo diretor-geral, que eu que eu nomeei, tá certo? E eu diria assim, eu não conhecia ninguém e o presidente da República também não conhecia ninguém. Por quê? Porque a polícia judiciária precisa ter autonomia. Ela precisa de ter autonomia, né? E, como você sabe, jurista que é, a partir do momento em que um agente, um delegado, um técnico da Polícia Federal é requisitado pelo judiciário, ele sai totalmente do campo do controle do ministro administrativo. Ele passa a ser totalmente comandado pelo juiz que preside titular da investigação do inquérito, seja do que for do processo. Entende? Então, não cabe, de forma alguma, essa, digamos assim, essa intervenção extemporânea por qualquer autoridade do Executivo. Não cabe a ninguém fazer intervenção, tá certo? Porque o que nós queremos é exatamente uma polícia que tenha independência para investigar e instruir um inquérito. É isso que nós precisamos. Ou seja, a gente está vendo que essa intervenção feita pelo presidente Bolsonaro na Polícia Federal, na Receita e no COAF, não só causou problemas internos, mas mexeu com essa realidade institucional, que esses órgãos precisam ter autonomia de Estado, não é isso? Vou revelar um fato aqui, em primeira mão. Você se lembra quando teve aquele vai e vem da prisão do presidente Lula?
Lembro. No dia... Rio Grande do Sul, quando o desembargador Rogério Favretto, no plantão, deu habeas corpus. Em 8 de julho de 2018. E aí veio a contraordem, e veio a nova ordem, e veio a contraordem. Naquela altura, a Polícia Federal estava atônita, e o que fazer? Eu então liguei para o presidente do TRF-4, o desembargador... Não o Gibran. O presidente era o Thompson Flores. Liguei para ele e disse, olha, a situação é essa, é um conflito de competência no seu tribunal, e se o senhor puder, por favor, arbitre. Porque nós não sabemos mais o que fazer. 4 ordens, 2 para soltar, 2 para... Como é que nós vamos resolver isso? Ele então disse assim para mim, ministro, eu estou indo justo para o meu gabinete resolver essa questão. Eu peço ao senhor que entre em contato com o superintendente, que é o Valeixo, que era o Valeixo e que hoje é o diretor-geral, e diga a ele que não faça nada até eu exarar a minha decisão. Eu então disse para ele, eu não posso fazer isso. Não posso fazer, porque se eu fizesse, eu estaria interferindo, seria uma obstrução de justiça e eu estaria prevaricando. Se o senhor quiser, por favor, o senhor fala, que é a autoridade coatora. Eu não posso fazer isso. Está aí um testemunho da diferença do tratamento de Estado de um governante, que era o que você era, para o atual governante. Não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Raul, nesse tempinho que nos resta, eu queria lhe perguntar um pouco. O Brasil vive essa polarização, o bolsonarismo, a turma do Lula livre, muita gente achando que é preciso resgatar mais racionalidade à política, e muitas pessoas também compreendem que se forjar um quadro político não é da noite para o dia. E muitas pessoas dizem, olha, o deputado Raul Jungmann, ministro Raul Jungmann, com a experiência que tem, poderia voltar à política e ajudar a reconstruir a racionalidade, a experiência, as boas políticas públicas. Quais são os seus planos? Você admitiria ainda considerar a participação política ou é uma etapa virada da sua vida? Como é que você está vendo o seu momento? Você, Raul Jungmann, a partir de toda essa experiência que você teve, os pernambucanos estão curiosos de saber. Obrigado, mas eu cheguei a 30 anos, 3 décadas de vida pública, seja em cargos, né? E você foi um companheiro meu, um ilustre companheiro ao longo dessa trajetória, sempre exercendo missões de alta relevância e com altíssima capacidade, tá certo? E, sobretudo, sempre com a preocupação republicana, é preciso que se diga isso. Mas depois desses 30 anos, entre mandatos e cargos públicos, eu, de fato, cheguei ao, digamos assim, fim da linha. Eu continuo como cidadão responsável pela política. Isso eu jamais deixarei de ser. Como cidadão responsável, apoiando as transformações, sempre preocupado com os destinos da política e do país. Mas eu quero dizer, de fato, que eu, como cidadão, tenho escutado muita gente dizendo, olha, está na hora de chamar Raul, ele pode se integrar nesse esforço. Tem gente até querendo a sua candidatura a prefeito do Recife. Você admitiria esta ideia? Olha, eu atualmente estou começando um trabalho com o Porto Digital, como diretor do Porto Digital, da área de relações institucionais. Estou fascinado com esse mundo da tecnologia, com esse avanço, e de fato não passa pelo meu radar essa possibilidade de me tornar a candidatar. Mas não tenha dúvida que eu estarei sempre com você ao lado das boas causas. É isso aí. Este foi Raul Jungmann, que deixa aí essa experiência compartilhada com todos nós que fazemos o Diário de Pernambuco. Muito obrigado, Raul. Valeu. Valeu.